Fala pessoal, beleza? Vamos continuar aqui com o nosso estudo sobre variáveis, né? Ainda dentro desse tema, pessoal, eu queria mostrar algo para vocês que é uma mistura entre variáveis e função, né? Porque a gente está trabalhando aqui com um determinado tipo de variável e está trabalhando com um determinado tipo de função. Como assim, aleluia? Olha comigo aqui, ó. Essa função que a gente está utilizando aqui é uma função que a gente fala que ela é uma função de usuário, user function, tá? E ela tem, inclusive, aqui, ó, o mesmo nome do programa fonte. Então, vamos identificar algumas partes aqui para a gente aprender um pouquinho mais a respeito aqui, né, dos conceitos do ADVPL. Ó. Aqui é o arquivo, beleza? O arquivo, a gente chama ele de fonte, tá? Então, ele pode ter a extensão .prw, pode ter a extensão .prx e pode ter a extensão também .tlpp. Muito bem. Quando a gente cria um fonte, então, a gente cria a função que é a primeira função, né, do programa fonte, que a gente chama ela de user function, tá? Essa função aqui, esse tipo de função, é uma função que eu posso chamar ela, né? Ou seja, acionar ela ou executar ela de qualquer parte do Proteus. Como assim? Eu posso executar ela, eu posso acionar ela, por exemplo, num ponto de entrada, eu posso acionar ela num gatilho, eu posso acionar ela numa validação de campo, eu posso acionar ela numa consulta padrão, tá? Eu posso acionar ela dentro de uma fórmula que eu crio lá dentro do Proteus. Então, se eu criei uma função de usuário, eu posso acionar ela dentro do Proteus de vários lugares, tá? Existe um outro tipo de função que a gente chama de estática ou static function. Essa função static function, de tipo static, é uma função que eu só posso acionar ela dentro de um fonte PRW. Como assim? Vou dar um exemplo para vocês utilizando esse fonte aqui, ó. Bom, nós temos esse fonte, então quando eu falo fonte, eu estou falando do arquivo. E aí, quando eu falo função, eu estou falando desse escopo, né, que começa aqui na parte aqui de cima e termina normalmente aqui no return, tá? Então, esse é o escopo. O que é o escopo? É onde estão todos os comandos daquela determinada função. Bom, aqui eu tenho os comandos que são os comandos de declaração de variáveis. Aqui eu tive outros comandos que eu fui colocando aqui, né, dentro da minha função. E o que eu vou fazer? Fora do escopo dessa função, eu vou criar uma segunda função, olha só. Então, depois do return, eu vim aqui, tá? E vou criar uma função de tipo estática, ó, static, ele já até traz ali, né, para eu ter um modelo. Então, eu vou dar um enter aqui, olha só, ele já monta o escopozinho. Eu vou colocar aqui, ó, func stat1. Tá? Vou chamar isso aqui de funcstat1, só para uma questão didática mesmo. Vou colocar aqui meu nome e vou limpar essa parte aqui. Pronto, beleza. A princípio, eu vou deixar ela aqui sem retornar nada. Então, quando eu não quero que ela retorne nada, eu coloco aqui nil, tá bom? Beleza. Vamos supor que o objetivo dessa static function seja exibir uma mensagem para um usuário, tá? Então, vou colocar aqui, ó, vou colocar um alert, né? A gente já sabe que o comandinho para exibir mensagem é esse aqui, tá? E vamos supor que ele vai exibir essa mensagem daqui, ó. Então, vou tirar essa mensagem e vou passar ela para cá. Beleza? Então, ao invés daquele comando alert ficar aqui, quem vai assumir o papel daquele alert vai ser essa função aqui que eu criei. Então, aqui basicamente, pessoal, eu estou fazendo o quê? Eu estou trocando 6 por meia dúzia.
tá? Vocês vão entender por quê. Vou até deixar essa função aqui comentada só para vocês entenderem um pouco melhor. Ó, vou deixar ela aqui, beleza? Só que eu vou deixar ela comentada, então ela é como se fosse uma linha que não está valendo, beleza? Então vamos executar para a gente ver. Ctrl F9. E vamos executar. F5. Eu vou executar, obviamente, a função principal, tá, pessoal? Porque a static que eu criei, ela está dentro da principal. Ele vai parar ali na linha 31. Beleza, parou na linha 31. Vamos agora debugar, né? Então, quando a gente coloca um breakpoint, dali para frente a gente assume o comando. Vamos pilotar esse carro aqui agora. Então, vamos lá. F10. Aí ele viu, não deu aquilo que eu queria não, eu tenho que trocar. Vamos trocar aqui, ó, esse sinal maior, vamos colocar ele aqui como sendo menor, tá? Então vamos parar aqui, vamos compilar de novo, vamos executar novamente, F5, Enter, que ele vai parar ali na linha 31. Porque o meu número 1 é 10 e o meu número 2 é 3067. Agora eu vou perguntar, 10 é menor do que 3067, ele vai falar que é verdadeiro, e aí sim ele vai entrar, então, debaixo da condição if. Olha o que vai acontecer. Quando eu apertar o F10, o que vai acontecer? Ele vai entrar dentro da função funcStat1, e vai executar o comando que está lá dentro, que é esse alert aqui, ó. Então, olha só, estou parado na linha 33. Para eu entrar na linha, na funcStat1, em modo debug, ali naquele momento, ao invés de eu apertar o F10, eu vou apertar o F11, que o F11 entra lá dentro da função, olha só, F11. Depois que eu entrei, eu volto e vou apertando o F10. Quando eu dou um F10, aí ele aqui em cima executou o alert. O número 1 é maior que o número 2. Dei um OK. Ele está aqui a ponto de executar o return. Aperto F10. Clico aqui, né? F10. O que ele fez? Ora, se ele executou isso aqui, não tem mais nada para executar depois dele aqui, né? Abaixo do funcStat, porque abaixo tem o else. Então, o próximo comando que ele vai executar é o return para poder terminar a execução do programa todo. Tá? Então, o que eu quis mostrar aqui? Que as funções static, né, elas servem para que eu possa organizar o meu fonte. Tá? Então, eu vou separando dentro do meu fonte o conjunto de instruções, os blocos de instruções, para que o meu programa fique mais organizado, tá? Então, eu posso ir criando essas funções dentro do meu fonte, e essas funções, eu chamo elas de static function. Por quê? Porque você viu aqui, ó, que eu chamei a static function dentro de uma outra função, ou seja, eu estou dentro de um fonte que tem uma função, e aí dentro dessa função eu chamei a static function, aí ele veio, executou e fez o que precisava fazer, tá? Então, inicialmente eu queria só trazer para vocês esse conteúdo de static function, tá? Para vocês entenderem que existe essa possibilidade, que é uma forma de você organizar as coisas dentro do seu fonte, beleza? Na próxima aula, a gente continua nesse estudo para a gente explorar um pouquinho mais.